aqui dizer os nossos irmãos que estão aqui, Deus abençoe essa noite, e os irmãos que estão em casa também, sejam o pessoal que está em casa, na internet, sejam abençoados em nome de Jesus. O livro de Jó, capítulo 1, versos 1 e 2, a gente vai lendo, eu vou dizendo para você o texto, mas eu quero que o pessoal que está em casa não fique até o final, se você puder, fique até o final da mensagem. No final da mensagem nós vamos orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família. Então se inscreva também no nosso canal, Deus te abençoe, dá um like, comente, e nós temos agora um zap para você poder falar com a gente, vai estar passando aí durante a gravação, é um zap, se você quiser, disque oração, disque conselho, disque ajuda, tá aí, vai passar, você pode falar com a gente em nome de Jesus. Abre sua Bíblia, irmãos, no livro de Jó, capítulo 1. Eu sei que o livro de Jó é um livro que nos inspira a querer ler, né, mas fique só com os versículos que eu vou passar para você, a gente vai ler muito mais ainda o livro de Jó. Capítulo 1, verso 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Amém? Vai para o versículo 7, versículo 8. Deus faz uma pergunta ao diabo, a Satanás. Ele diz assim: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Deus falando acerca de Jó: homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Amém? Coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, abençoa a meditação e a reflexão da tua palavra, que ela esclareça e traga sabedoria a cada um que está aqui no auditório, na igreja, também aos nossos irmãos em casa que estão nos dando a honra da sua companhia, o prazer da sua companhia, que também eles sejam abençoados em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. O título dessa mensagem pode ser e vai ser por que sofre o justo? Eu queria que você ficasse com essa mensagem, ou com essa pergunta: por que o justo sofre? Já que nós estamos no mundo que jaz no maligno, o mundo, o sistema mundano, o cosmo, o sistema montado sobre a possibilidade de te afastar de Deus, tá certo? Então, o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, talvez Uz dos caldeus, né? Jó estava lá, e a Bíblia, o livro histórico, diz que ele era temente a Deus, e que se desviava do mal, e tinha temor de Deus no seu coração. E veio um certo dia, na presença de Deus, alguns espíritos, eu não sei aonde, possivelmente não era no céu, porque o diabo foi jogado para fora do céu, ele não ia voltar no céu. Em algum lugar, por causa da onipresença, onipotência, onisciência de Deus, Deus estava. Chegou também Satanás, e Deus faz a pergunta, e eu queria que você prestasse atenção nisso. Deus pergunta para Satanás: de onde você vem? Ele diz: de passear a terra, de rodear a terra e passear por ela. Onde é que estão os demônios hoje? Onde é que atuam os demônios? Na atmosfera da terra. E o que eles andam fazendo? Passeando sobre a terra e procurando derrubar as pessoas, matar, destruir as pessoas. Isso é muito interessante a gente observar. Deus diz para Satanás: observou meu servo Jó? Observou Jó? Será que Deus pode dizer para o diabo a teu respeito: observou meu servo Marcos?
Observou minha serva Tereza? Observou minha serva Wanda? E aí, pastor, você vai ter que falar o nome de todo mundo, senão não vou ficar chateado. Fica não. Né? Só nível didático. Observou meu servo, porque tem gente em casa. Será que Deus pode dizer a nosso respeito? Observou meu servo? E Deus fala para Satanás, Deus diz para Satanás, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Amém? Vamos entender um pouquinho de história. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, Isaías e Jó, né? Isaías é o livro mais completo, e a história de Jó é a história do início. O livro de Jó é o livro do início, é o livro do entrevero, é o livro da disputa. Que disputa, pastor? Disputa que envolveu uma aposta entre Satanás e Deus, permitindo que ele fosse provado, que Jó fosse provado. Então Deus permitiu que Jó fosse provado. Poderia dizer também que é um livro probatório. O que é isso, pastor? É um livro em que Deus vai providenciar um certificado de aprovação ao seu servo Jó, depois que ele passa pela provação e é aprovado. Amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, por que sofre o justo? É a pergunta. Mas o que é sofrimento? É outra pergunta. Sofrimento, irmãos, a gente pode chamar de ventos contrários. Quantas pessoas estão no mar da vida, remando contra a maré? Vento é contrário, as dificuldades estão aí. Então, ventos contrários, adversidades, angústia, doença, tribulações, angústia, nó na garganta, não sei o que fazer, estou com problema, fico angustiado, caio no terreno da depressão, fico depressivo. As doenças hoje, nós aqui na igreja temos vários irmãos que estão sendo tratados, alguns até no hospital, saíram dos hospitais. Há um mal sobre a face da terra, há uma doença, uma pandemia, sobre a face da terra. Já passamos por uma, estamos às beiras de mais uma aí, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas doenças, tribulações e tantos outros males que acometem o justo, pessoas que são talvez como Jó. Você está aí na sua, tranquilo, mas tem uma provação, um problema, uma dificuldade que você está lidando com isso. Então, tantos outros males que acometem as pessoas e que têm um caráter parecido com o de Jó, o patriarca. O sofrimento, que é a base para uma aprovação, sempre vai existir. O sofrimento, quando a gente passa pelo sofrimento, é base para sermos provados. Por quem? Por Deus e pelos próprios problemas. Nesses últimos dias, você vai ver pessoas sendo provadas por Deus, pessoas desistindo da fé, pessoas abandonando o seu domicílio espiritual, pessoas que um dia estavam na casa de Deus, hoje não estão mais, e um dia buscava a Deus, hoje não busca mais, mas não tem nada a ver com essa questão de Jó. Existe provação, elas virão sobre a terra, elas virão sobre a nossa casa. E o que a Bíblia fala sobre isso? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, 12. Tiago, vai lá, acha Tiago aí, que você vai achar. Capítulo 1. Amém, queridos? Amém. Igreja Batista Bethesda, Rua Simples 475. Estamos aqui nesse lugar, nessa noite, falando sobre o sofrimento de Jó, falando sobre por que sofre o justo. Tiago capítulo 1, versos 12. Posso ler? Amém. Amém. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor
prometeu aos que o amam. Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado quer dizer verdadeiramente feliz o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu posso ouvir um amém? Amém. No sofrimento, Deus usa essa oportunidade, Deus se aproveita do sofrimento, às vezes, de uma pessoa, para se aproximar mais e se relacionar mais profundamente com essa pessoa. Deus usa o sofrimento, às vezes, de alguém, para se relacionar mais de perto com esse alguém. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Claro, irmãos, eu sei que você quer saber, a gente sabe, mas a gente às vezes fica... Eu sou de um tempo que não se morria tanta gente, né? Você já foi jovem, garoto, correu, soltou pipa, pulou amarelinha, nem existe mais isso, né? Pique-bandeira. Naquele tempo era difícil morrer alguém na nossa rua, e quando morria alguém era uma consternação, se falava sobre aquilo durante um tempo, e fulano faleceu. Hoje morre tanta gente, irmãos, que é possível que você chegue num lugar que tem um futebol rolando, tem um defunto caído ali, sabe? E o futebol não para, e as pessoas estão tão acostumadas, talvez também por causa do advento da internet, que hoje se posta tantas coisas na internet, não só violência doméstica, abuso de criança, mas se posta tantas coisas, e as pessoas acabam se acostumando com o macabro, com o que é violência, com aquilo que a gente, dentro de nós, a gente fica, poxa, de onde vem o sofrimento? Por que vem o sofrimento? Se você lembrar do texto que eu li, o diabo está onde? Passeando pela terra, rodeando a terra. Então o sofrimento vem por um agente causador, Satanás. O apóstolo Pedro disse: irmãos, vigia, você sobe, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, fazendo o quê? Rugindo como leão, buscando quem possa tragar. Sede sóbrio. Sobriedade na Bíblia quer dizer seriedade, seja sério. Não trata a vida espiritual de segunda categoria, de segunda instância. Não, vou levando a vida espiritual. Não, leva a vida espiritual com muita seriedade, porque o diabo está roubando, matando, destruindo, e ele veio fazer justamente o que ele veio fazer. Ele causa o sofrimento em muita gente. Quem provoca o sofrimento? Às vezes um acidente, percurso na sua estrada, na sua vida. Você está bem, você sofre um acidente, tem que resolver, pronto, você é moído como um pilão, você percebe que a tua natureza não é forte, você fica debilitado, e o sofrimento também vem por isso. A natureza está gemendo, gritando, a trombeta de Deus está tocando na natureza. Então, quando a casa de alguém enche, quando o rio sobe, quando a enchente acontece, quando o sol escaldante queima e cria incêndio nas florestas e tal, aí a gente está vivendo esse clima. E a violência, sem nem falar da violência, a conjuntura geopolítica do nosso país, o sofrimento ele vai vir de várias maneiras. Muitas vezes os culpados dos nossos sofrimentos somos nós mesmos. Às vezes o culpado do sofrimento que você vive hoje é você. Porque tem uma frase que diz: por trás de um coitadinho de hoje tem sempre um culpado de ontem. Porque a Bíblia diz que o homem, ele vai colher aquilo que ele plantar. Até aí tudo bem? Então muitas vezes a gente fica, por que o sofrimento? De onde vem o sofrimento? Tiago, capítulo 1, 13, 14, 15, você fechou a Bíblia não, né? Tiago, capítulo 1,
13, 14, 15. Posso ler? Amém. Você me deixa ler? Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ok? Ao contrário, olha o versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. A morte. Amém? O livro de Jó é um enigma. Tem até alguns livros de alguns autores. Marcelo Aguiar escreveu, tremendo, camarada, o livro Enigma de Jó. O livro de Jó é uma preciosidade para quem quer se achar, se enxergar, ou responder a pergunta básica: quem sou eu, de onde venho, para onde eu vou? Porque o livro de Jó, irmãos, ele Jó, na verdade, não sabia o que estava acontecendo. Você sabe porque você lê a história dele. Jó foi protagonista da sua própria vida e ele não sabia o que estava acontecendo. Nós sabemos porque nós estamos nos bastidores, estamos lendo a história de Jó. Amém? Amém. Então eu quero agora dizer para você o que aconteceu com Jó, para que ele fosse, se a gente pode dizer assim, o exemplo. Por que sofre o justo? De que maneira sofre o justo? Para que o justo sofre? Né? Então abra sua Bíblia lá em Jó, capítulo 1, do 9 ao 12. Jó, volta um pouquinho. Jó, capítulo 1, versos do 1 ao 12. O pessoal está em casa, está passando aí à tarde o telefone do zap da igreja. Diz que oração, diz conselho, diz que ajuda. Se você quiser, tem alguém para te atender, tem alguém para falar contigo, tem alguém para orar com você. E no final da mensagem, a igreja aqui local vai orar pela sua vida. Vamos ler? Amém, irmão? Jó, capítulo 1, versos 9. Então respondeu Satanás ao Senhor. Deixa eu ler o 8 para você refrescar a tua memória, né? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó te serve de balde, de graça? Olha o que Satanás está falando para Deus. Jó de balde teme a Deus? Aí ele vai explicar no versículo 10: acaso não cercaste com sede a ele, a sua casa, tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua cara, na tua face. É o diabo falando. Ele está te servindo porque tu está dando tudo a ele. Olha para cá. Ele está te servindo porque você está guardando ele. Tira tudo que ele tem, tu vai ver que ele blasfema na tua cara. Essa é a aposta. O livro de Jó, essa é a aposta. Deus então, vira a folha, versículo 12, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estende a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Irmão, eu li esse texto. O diabo saiu da presença do Senhor. Em direção a quem? Em direção a quem? A Jó. Com permissão de Deus para tocar em tudo que ele tinha. Tudo. Tá bem? Então ele se tornou adversário de Jó, opositor de Jó, contra Jó. Então o diabo, ele é uma pessoa. Ele não é influência. Ele tem vontade. O diabo tem vontade de te destruir, de acabar contigo. Por que ele não faz isso? Porque há poder no nome
de Jesus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Aleluia. Então ele não te toca, e aqui nesse caso específico, Deus permite que Jó seja tocado no que ele tem, mas não na sua vida, não toca na vida dele. A vida dele é minha, isso te alegra? Amém. Minha vida está na mão do Mestre, do Senhor. Posso ouvir um amém? Aí a pergunta é, de muitos crentes, antigos ou novos convertidos, por que Deus permitiu, pastor? Por que Deus permite, pastor? E a minha resposta é, olha para cá, e que você preste atenção no que eu vou falar. Não sei. Desígnios de Deus. Por que Deus permite que o justo sofra? Não sei. Desígnio de Deus. E aí eu quero trazer uma experiência ministerial para você que está aqui, para você que está em casa. Há um tempo atrás nós tínhamos uma irmã aqui na igreja, que o filho foi alvejado, um garoto novo, ele tinha acabado de vir do retiro. O menino estava no retiro, estava aprendendo baixo, era um dos bons, na escola ele era um dos melhores, e confundiram ele com alguém de outra facção e deram 3 tiros no menino, um aqui, um aqui, um aqui. Eu vi ele no MR, fui ver, e quando eu saí de casa, eu recebi a notícia, olha, o pastor, vai para o hospital tal, que a irmã tal está lá, não vou falar o nome por questões éticas, que a irmã está lá, e o menino está lá, já está morto, já chegou morto no hospital. E quando eu saí de casa, que eu me arrumei, que eu botei minha roupa, eu falei assim, Deus, eu vou chegar lá, ela vai pular no meu pescoço, vai me abraçar, e vai perguntar por quê, e eu não sei. E não deu outra, irmãos. Assim que eu cheguei lá, que a irmã me viu, me abraçou, pastor, por quê, por quê? E eu abracei só e disse, não sei, eu não sei, eu sou pastor há um tempo, mas não entendo essa questão do sofrimento. Agora, ela foi tratada aqui, né? E no tratamento que a igreja deu para ela, frase dela, tá? Ela disse no final, quando a gente voltou do enterro, ela disse, pastor, eu não perdi o meu filho. A gente perde alguma coisa que a gente não sabe aonde está. Eu não perdi o meu filho, eu sei que ele está no céu com o Senhor. Isso te alegra? Amém? Eu sei que ele está aonde ele está. Jó, irmãos, estava perdido dentro de si mesmo. Jó, ele estava... Porque uma pessoa como Jó, ele vai ser afligido em 5 áreas que a gente tem necessidade de viver e sobreviver. O diabo veio, ele bateu pesado contra Jó. Primeiro, ele perdeu tudo. No mesmo dia, ele era o homem mais rico do Oriente e de um dia para o outro ele ficou o quê? Pobre. Primeira tentação foi nessa área. Você está com dinheiro, daqui a pouco, muitas pessoas enfiariam uma bala na cabeça, muitas pessoas que têm dinheiro, quando estão vivendo uma bancarrota, eles acabam se matando, não conseguem lidar com isso. E Jó, de um homem mais rico do Oriente, depois você lê lá o que ele tinha, está lá as suas aquisições, o seu gado, suas ovelhas, ele era o homem mais rico do Oriente, ele ficou pobre da noite para o dia. A segunda provação, ele tinha 10 filhos, eu li lá no início, 7 filhos e 3 filhas, os 10 morreram na mesma hora. Jó não enterrou um filho, ele enterrou 10 caixões perfilados, um do lado do outro, no mesmo dia. Jó também foi tentado na sua saúde, ele se torna uma carcaça viva, ele vira uma ferida só, desde a ponta do pé à cabeça, ele se tornou uma chaga, uma ferida. Então ele também foi tentado, ou ele foi provado na sua saúde, ele fica doente, ele tinha saúde, ele tinha dinheiro, ele tinha filhos, ele agora não tem mais nada.
No casamento, o casamento de Jó despenca. Que a mulher olha para ele e diz: você ainda preserva a tua integridade para com esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Vai embora, morre logo. Eu não quero ficar perto de alguém que está me trazendo tanta dor. Jó também ouviu dos seus amigos, irmãos. E isso é interessante, depois você lê o livro de Jó. A Bíblia diz que os amigos de Jó, quando chegaram e viram Jó, o estado que ele estava, eles ficaram 7 dias sem falar nada, porque a dor de Jó era muito grande. E eles deveriam ter ficado sem falar nada, porque quando eles abriram a boca, quando eles abrem a boca para consolar Jó, eles chegaram a dizer para Jó: tu ficou rico, talvez você tenha extorquido os órfãos, as viúvas, e Jó entrou num estado que os próprios amigos dele ficaram contra ele, salvo porém Eliú, que foi o que mais acertou nos seus conselhos, na sua prédica, na sua palavra. E aí Deus, quando vai restaurar a sorte de Jó, preciso falar isso, ele diz para os 3 amigos dele: olha, ora por eles, porque senão eu vou, a tua oração eu vou receber dele, vou receber a favor deles. E eles tiveram que sacrificar e pediram a Jó para orar por eles, porque senão eles iam ser extintos da face da terra. Jó passa por tudo isso, irmãos. Por que sofre justo? Jó não sabia o que estava acontecendo. E ele levanta, o livro de Jó, ele é interessante porque ele levanta os céus. Ele levanta aos céus a mesma pergunta durante várias vezes. Jó diz assim: por que eu estou sofrendo? Por que minha dor não passa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que o Senhor não me tirou do ventre da minha mãe? Por que o Senhor não me matou quando eu nasci? Eu estou sofrendo, não estou entendendo o que está acontecendo. Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele chega a falar isso para Deus: me mata de uma vez, acaba com o meu sofrimento, eu não aguento mais. Quantas pessoas estão sofrendo e talvez dizem: pastor, eu não estou aguentando mais, eu não sei o que fazer, parece que a noite chegou e a noite está sempre aí, eu não consigo amanhecer. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós temos uma boa notícia para quem está aqui e para quem está em casa. É que Deus está vendo o teu sofrimento. Tem gente que vai ver o teu sofrimento e não vai fazer nada, mas Deus está vendo o teu sofrimento. Posso ouvir um amém? Amém. Ele está vendo o seu sofrimento. Jó levanta 34 vezes queixas ao céu. Ele está numa situação. O que é pior para Jó é que a resposta de Deus para ele, durante o processo em que ele está vivendo, é um silêncio ensurdecedor. Porque, irmãos, Deus tem 3 formas de falar de forma didática, penso eu, para a gente que está aqui vivendo. Deus pode dizer para você sim, dependendo da situação que você está, não, ou espera. Mas no caso de Jó, Deus não falou, hein? Nada, nadinha de nada. E aí o silêncio para Jó foi pior. Foi pior do que a própria dor dele. Por quê? Porque Deus dizia acerca dele, e ele sabia que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E agora ele está sofrendo tudo isso, e Deus está em silêncio. O silêncio de Deus para Jó pior do que a dor que ele está sentindo, de perder os filhos, de perder tudo, de perder os amigos, de perder o casamento. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Posso ouvir um amém? Amém. Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Você crê nisso, irmão? Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Lembra da orquestra? Quando aquela orquestra vai se apresentar, o auditório faz silêncio, o maestro está ali, está aquele clima de silêncio, até que os instrumentos ressoam e a orquestra começa a tocar,
Deus ainda vai trazer um espetáculo para a vida de muita gente que acha que é o final, que não tem mais jeito. Deus está preparando um repertório novo para a tua vida, para a tua casa. Tem um novo de Deus para acontecer na sua família, na sua casa, na sua vida. Eu creio nisso. Você crê? Pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. É quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Deus está vendo. Ele não é espectador, Ele está agindo. E na verdade, Ele já agiu. Amém. Você crê nisso? Aleluia. Deus já agiu. Jó tira força da onde ele não tem. Ele busca força da onde ele não tem. Quando ele vai declarar, em Jó 19, 21, abra aí sua Bíblia, vai lá, Jó 19, 21. Eu sei que meu Redentor, é isso não? Eu sei que meu Redentor, deixa eu ver se é 21, 19. 25. 25, 19 e 25. 25, 19. Obrigado. 19. 25. 19, 25. Olha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face Da terra. Olha para cá. Eu acabei de perder meu dinheiro, minhas riquezas, acabei de perder meus filhos, acabei de perder meu casamento, acabei de perder meus amigos, mas eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a face da terra. Sabe o que eu aprendo com isso? Há um propósito maior. Há um propósito maior em tudo que você faça. Em qualquer instância, há um propósito de Deus nesse negócio. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Que eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. O que entendo? Que esse propósito existe, que Deus está no controle, que esse parágrafo que você está aí achando que vai terminar, ainda Deus vai escrever um novo parágrafo para você, uma nova história para você. Tem um novo de Deus para acontecer na sua vida hoje, eu creio. Você crê? Glória a Deus. Tem sim um novo de Deus. Aí, a provação não é para te derrubar. A provação de Jó, primeiro que Deus não permite que ninguém seja tentado acima das suas forças. Amém. Tem gente que diz assim, eu vou morrer, não aguento mais. Tem certeza? Porque Deus sabe o que Ele pode te dar como provação ou privação. Lembra do povo no deserto? Deus fala assim, deixei vocês ficarem com fome, provei vocês, para vocês entenderem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso te alegra? Deus pode preparar a mesa no deserto? Pode. Deus pode tirar a água da rocha? Pode. Deus pode abrir o mar vermelho? Pode. Deus pode sustentar Jó no limite da sua, sabe? Ele não tinha mais o que fazer, Jó está no limite. E ele lembra do caráter de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você. Quando você está aqui, você que está em casa, quando tudo faltar, quando tudo degringolar de vez, a última coisa que você vai se agarrar é no caráter de Deus. Porque o caráter de Deus é perfeito. Na vida vai dar certo, no desemprego vai dar certo, na doença vai dar certo, e na morte vai dar certo, porque o caráter de Deus é perfeito. Amém? Depois da aprovação, Deus fala acerca de Jó. Antes da aprovação, Deus fala acerca de Jó. Correto? O que Deus fala acerca de Jó antes da aprovação? Antes dele ser tentado por Satanás, antes do diabo fazer uma cilada e derrubar tudo que
Jó tinha. Deus diz acerca de Jó: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Vamos falar aqui todos juntos para o pessoal que está em casa. 1, 2, 3. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A aprovação veio, a aprovação está passando, está no decurso, no decorrer, e agora, depois que a aprovação passa, Jó fala acerca de Deus. Amém, irmãos? Amém. Jó 42, 2. Já estou quase terminando. Jó 42, 2. Oh, lá mandei canta lava súbia. Jó, depois que é aprovado, ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então a aprovação serviu para aproximar Deus de Jó. Ele tinha o temor de Deus no coração, mas ele não tinha proximidade com Deus. Quando você passa por uma prova, Deus não é para destruir você, é para enrijecer a sua raiz, é para aprimorar o teu caráter, é para se solidificar como homem de Deus e mulher de Deus nessa terra. Essa provação que você está passando não é para te matar, esse tempo que você está vivendo não é para te destruir. Deus vai transformar essa maldição, essa luta em bênção e vitória para você, para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para a sua igreja, para o seu ministério. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. O caráter dele é perfeito. E agora eu vou terminar começando dizendo: por que sofre o justo? Porque todos sofrem, irmãos. A resposta é: porque todos sofrem. Não é só o justo que sofre. Todos que vivem na terra, que estiverem na terra, pode ser que um dia vão passar por algum tipo de problema, de privações, de tempestade. Que a gente diz assim: poxa, por que o justo sofre? Será que somos justos? Porque Isaías, abra sua Bíblia, Isaías, capítulo 64, 6, o livro também mais antigo da Bíblia, Isaías 64, 6. Todos acharam? Diga amém. Amém. Eu estou terminando, daqui a pouco eu vou orar por você que está em casa aí, eu vou orar contigo, junto com a igreja. Se inscreva no nosso canal, tem um telefone se você quiser falar com a gente, tem alguém para orar por você, diz que oração, diz que conselho, diz que ajuda. Olha o que a Bíblia fala, Isaías 64, 6, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então a nossa justiça diante de Deus é trapo de imundícia. Por que o justo sofre? Tem certeza? Só teve um justo que sofreu. Em toda a história da igreja, em toda a história da Bíblia, só teve um justo que sofreu pelos pecados de todos os outros. O nome dele é Jesus. Ele sim sofreu no Calvário, no madeiro. Ele sim era justo e sofreu pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelo nosso pecado. Enquanto estivermos no mundo, o diabo passeia pelo mundo, o diabo age nas esferas da política, dos governos, o diabo está agindo, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus está contigo para desfazer as obras de Satanás, e não vem provação que vai te derrubar. Junto com a provação, Deus também lhe der o escape, a bênção, o escape, a solução. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Aleluia. Só Jesus foi verdadeiramente o único justo que sofreu. Agora, uma verdade consoladora para você. No mesmo capítulo, Isaías 64, 4. Vou terminar. Isaías 64, 4. Oh, aleluia. Oh, glória. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu,
Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Quando parece que não tem solução, Deus está trabalhando. Quando os céus estão em silêncio, Deus está trabalhando. Porque Ele não pode passar por cima da sua palavra, nem para amaldiçoar ninguém, nem para abençoar ninguém. Mas a palavra de Deus é reta. Deus mudou a sorte de Jó. Quando você lê o texto, restituiu em dobro tudo que ele tinha. Uma das coisas que eu acho muito interessante é que a gente diz: perdi um filho, perdi um pai, perdi uma mãe. A Bíblia diz que Deus deu a Jó em dobro tudo que ele tinha. Deu mais 10 filhos. E as filhas de Jó eram as mais bonitas do Oriente. Que nem a Patrícia, né? Deus deu a Jó tudo em dobro, mais 10 filhos. Jó tinha 10 filhos na terra e 10 filhos no céu. Para essa história. Então eu perdi. Se teu foi para o céu, se está com o Senhor, continua sendo teu filho, continua sendo teu parente. Só que agora está lá no céu esperando o grande dia, para que aquele grande dia todos nós possamos se juntar um com o outro para glorificar o nome daquele que nos salvou. Deus deu em dobro tudo que Jó tinha. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Meu irmão, Deus abençoe sua família. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de muito luto. Quarto escuro. Oh Deus, liberta essa pessoa. Liberta essa família, liberta esses filhos que estão nas drogas, no vício, liberta da incredulidade, liberta, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. O sofrimento que eles estão passando não é para destruí-los. Escola de Deus, deserta a escola de Deus. Oh Senhor, Mar Bravio é a escola de Deus. Situações que parece que não tem jeito, Deus tem uma saída, Deus tem uma solução. Eu quero abençoar a sua casa, a sua família, a sua história, a sua igreja, o seu ministério. E nós fazemos isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E a igreja diga amém, 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 amém. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Amém? Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa. Se inscreva no nosso canal, fale com a gente no Zap. Deus te abençoe, em nome de